capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Para que nós possamos ler um pouquinho aqui, e aí a gente já vai para a palavra. Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você vai no Novo Testamento, não tem muita intimidade com a Bíblia, você começa em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, aí do ladinho aí, são vizinhos. Gálatas, Filipenses, Efésios fica no meio. Quantos acharam? Capítulo 2, no versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, isto é um dom, é um presente de Deus, não das obras de amor, de caridade, de esmola, não, para que ninguém se exalte, se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Levante sua mão, glória a Deus. Diga assim: Pai, no nome de Jesus, que os meus olhos e os meus sentidos espirituais estejam abertos, atentos, ativados, para que eu possa perceber, discernir e entender a Tua palavra, que eu possa crescer em graça, sabedoria, conhecimento, revelação, iluminação, diante de Deus e diante dos homens. No nome de Jesus, eu repreendo e paraliso toda ação do inimigo, tudo aquilo que tentar me atrapalhar, tirar o foco, o meu alvo, que é Cristo e a sua palavra. No nome dele eu oro e te dou graças, Pai querido, que teu Espírito possa se mover e agir em minha alma, no nome de Jesus. E todos digam, ok. Meninos, obrigado. Meninas, senhores, senhoras, senhoritos e senhoritas. Ok. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a salvação. Há uns 500 anos mais ou menos. Fica à vontade. Há uns 500 anos houve um homem chamado John ou João Calvino, o qual ele era um teólogo muito inteligente, e ele trouxe uma interpretação das Escrituras, as quais gerou no passar dos séculos algumas controvérsias. Surgiu depois um homem chamado Armínio, daí vem uma doutrina chamada arminianismo, que ela é totalmente oposta a João ou João Calvino. E de tempos em tempos as pessoas elas ouvem falar sobre os calvinistas, e a igreja que mais prega a respeito do calvinismo normalmente são as igrejas presbiterianas, não todas, mas principalmente as mais tradicionais, as presbiterianas históricas. E é uma doutrina, é um ensino que gera às vezes algumas dúvidas na mente das pessoas. E algumas pessoas elas se apaixonam por essa doutrina, por esse ensino. Outras pessoas, elas se apaixonam pela doutrina de Armínio. E o que isso tem a ver com a minha salvação, pastor? Tem muito a ver. Por quê? Porque você, de certa forma, se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar as duas doutrinas sendo expostas, e existem bases bíblicas para as duas doutrinas.
Jesus falou das duas coisas. Isso gera muito debate, isso gera muita confusão. A grosso modo, de uma forma assim, bem simples, o calvinismo é mais ou menos assim: Deus escolheu um grupo de pessoas, as quais serão salvas, e outro grupo de pessoas Deus não os escolheu. Então existe aqueles que são chamados predestinados à salvação em Cristo Jesus. E se eu prego dentro dessa mentalidade, se eu prego sobre Jesus e a salvação, e uma pessoa rejeita a salvação, a minha resposta seria assim: não é um escolhido do Senhor. Então eu vou insistir para quê? Eu preguei, ele não quis receber a Jesus, portanto ele não é escolhido, ele está destinado ao inferno, ao lago que arde com fogo e enxofre, com o diabo, os anjos caídos e os demônios. Então, minha parte eu fiz. Dentro dessa mentalidade calvinista. Quantos estão me entendendo? Eu estou indo bem, uma forma superficial. Por quê? Porque se você for na internet, você pesquisar as institutas de Calvino, você vai ter uma montoeira de coisa para ler e estudar. Ok? Então, eu estou orando pelo meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, meu primo, meu tio. Eu estou orando pela minha geração, mas de toda a minha geração, apenas 2 foram salvos. Então, dentro dessa mentalidade calvinista, eu digo: esses 2 são os eleitos do Senhor, os predestinados. Os demais não quiseram porque não são chamados por Deus. Estou indo de uma forma bem superficial. Armínio já disse que não é assim que funciona. Que a salvação precisa da colaboração e da cooperação humana. Vou falar outra vez. Aquilo que se opõe ao calvinismo, a doutrina arminiana, ela diz assim: não é bem assim. Por quê? Porque Jesus mandou pregar o Evangelho, é o Espírito Santo que convence, e tudo tem um tempo. Armínio diz: Jesus pagou o preço da salvação, mas não pagou o preço da conversão. O preço da salvação foi a morte de Jesus, da conversão não. Por quê? Porque da conversão depende do preço que eu estou disposto a pagar. Em orar por um pai, uma mãe, um marido, um esposo, uma esposa, um filho, um tio, um primo, em gastar a minha vida ali orando, como nós falamos semana passada, como é que se ora por isso. Ele disse que não. O preço da salvação foi pago. Mas Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Sim, Deus sabe. Com certeza. Passado, presente e futuro, para Deus é uma coisa só. Para nós não. Nós somos humanos, nós somos limitados. Então existe aí algumas coisas que nós precisamos entender. Quantos estão me entendendo assim mais ou menos? Está indo bem? Assim eu estou indo bem de forma simples. Tá? Bom, dentro disso, nós chegamos em Efésios, no capítulo 2, semana passada nós falamos um pouco sobre isso, e nós lemos aqui no verso 8, o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, pois é pela graça que vocês serão salvos. Então, a salvação, ela atinge o homem de 3 formas. Ela atinge o homem no espírito, ela atinge o homem na alma e ela atinge o homem no corpo. Se alguém perguntar assim para você: você é salvo? Dependendo da sua resposta, eu identifico qual parte você está se referindo. Então, se você perguntar assim para mim: pastor, o senhor é salvo? Eu respondo assim: sou salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Por quê? Sou salvo.
Sou salvo onde? No Espírito. Por quê? Porque o meu espírito recebeu a vida de Deus. Como é que chama isso? Nascer do alto, na Bíblia grega. Nascer de novo, em João capítulo 3, na Bíblia em português. Nascer de novo significa receber a vida de Deus no Espírito. Repete aí. Não, está muito ruim. Vamos lá de novo. Diga, nascer de novo significa receber a vida de Deus no Espírito. Então, quando você recebe a vida de Deus no Espírito, o seu espírito, ele se conecta com Deus, é como uma lâmpada que se acende. Provérbios diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É isso que a Bíblia diz. Então, eu sou salvo no Espírito. Porém, existe agora um outro nível de salvação, que é a salvação da alma. Como é que a Bíblia chama a salvação da alma? Diga, renovação da mente. O que é essa renovação? É uma mudança. Então, uma pessoa pode ser salva no Espírito, mas pode ter uma mente mundana, sim. Paulo chama isso de pessoas carnais. Eu posso ser salvo no Espírito, mas a minha forma de pensar, ela não condiz com os princípios das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque eu não renovei, não atualizei, não mudei a minha maneira de pensar. Então, é um processo de estar sendo salvo. Alguns chamam esse processo de santificação. Amém ou não amém? Ok. E eu serei salvo. Quando? No arrebatamento da igreja, se for nossa geração. Porque, de acordo com a Bíblia, nós receberemos um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? É um corpo que não tem as limitações humanas. É um corpo semelhante, de acordo com a Bíblia, ao corpo de Jesus. Um corpo que não terá dor, doença. Um corpo que não estará preso a todas essas limitações. E, por incrível que pareça, um corpo que flutua, que voa, que atravessa a parede. Parece filme, mas essa é a realidade. Só você vê Jesus após a sua ressurreição. Jesus recebeu primeiro um corpo imortal, depois no céu um corpo glorificado. Duas fases. Bem, dentro disso, por que o homem ele precisa da salvação? Porque nós nascemos em pecado. O salmista Davi fala sobre isso. Minha mãe me gerou em pecado, em iniquidade eu fui formado. Existem algumas situações, algumas revelações em relação ao rei Davi. Não vou entrar nesse mérito hoje, mas é muito interessante. Dizem os estudiosos que Davi, ele não foi gerado por uma mãe hebreia. Houve um caso ali de adultério do pai de Davi, mas isso é outra história. Por isso que ele diz que em pecado minha mãe me gerou, em iniquidade eu fui formado. E tanto que ele era um menino totalmente diferente. E o mais interessante de tudo, quantos de vocês já leram a respeito da vida de Davi? Quantos de vocês sabem o nome do pai de Davi? Jessé. Amém? Amém ou não amém? E da mãe? Se você achar o nome da mãe de Davi na Bíblia, eu te dou meu carro. Eu estou falando isso publicamente, está sendo gravado. Mas ninguém nem correu para a Bíblia agora. Não, deixa para lá. Não quero um carro velho, não quero não, pastor. Se for 0 quilômetro, me interessaria. Mas enfim, deixa para lá. Bom, então, o que acontece com a salvação? Nós nascemos em pecado por causa do nosso pai Adão, nascemos em pecado. Nós nascemos desconectados, desligados de Deus. O pecado fez um estrago na nossa alma, no nosso corpo.
Existem muitas perguntas que não são respondidas. Por que nasce criança assim? Por que nós desenvolvemos doenças durante a nossa vida terrena, etc, etc, etc. Ok. Tudo isso por causa do pecado. A terra tornou-se maldição. E quem amaldiçoou a terra não foi o diabo, foi o próprio Deus. Deus disse assim: olha, maldita é a terra por tua causa. Nós vivemos em um mundo amaldiçoado. O que significa isso? Um mundo que tem a autorização de Deus para que o mal haja e nos atinja. Ah, em mim não, pastor, mas deixa eu explicar algo para você. Envelhecer é bom ou é ruim? Não sei. Perder os cabelos é bom ou é ruim? Quem aqui já teve dor de barriga? É bom ou é ruim? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, parece bobagem. Você vem para o culto, o pastor demora no culto, você sai daqui com fome. Fome é algo bom ou ruim? É bom ou é ruim? Tá, você está precisando pagar uma conta sua e não tem dinheiro, é bom ou ruim? Tá, deixa eu te falar outra coisa. Você está na sua casa, deitado, aí de repente você escuta aquele barulho. Você fala, pernilongo do demônio. Alguém aqui já foi picado por cobra, serpente, cascavel? Alguém já foi picado? Por escorpião, aranha, alguma coisa assim? Bicho peçonhento? Já foi, William? A irmã já foi? Ok. Por que isso acontece? Eu morava no Uruguai, numa cidade chamada Salto, e eu fui no zoológico. Foi a primeira vez na vida que eu vi um urso marrom. Alguém já viu urso? Irmão, que coisa mais bonita aquilo. O bicho fica de pé assim, dá uns 8 metros de altura assim. Parece história de pescador, né? Por que um animal daquele, ele é tão violento? A terra foi amaldiçoada. No milênio, quando se instalar o governo de Cristo, o leão, ele comerá palha, capim, como boi. A Bíblia fala sobre isso. Então nós vivemos em uma terra, em um planeta, que foi amaldiçoado por Deus. É um planeta prisão. Jó fala que o inferno é para baixo e o céu é para cima. O que ele se refere? Ele se refere ao centro da terra, que é um planeta prisão. Ali é o inferno. Eu preciso que a salvação, ela age em minha vida, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Quando eu recebo a salvação no meu espírito, o meu espírito nasce de novo. E o meu espírito, ele precisa de uma comida, de um alimento. Qual é a comida que o meu espírito precisa? O meu espírito precisa da palavra de Deus. Ok. Mas que palavra é essa que o meu espírito precisa? Então vamos lá. Os escritores da Bíblia, eles receberam um nível de revelação que nenhum de nós recebemos hoje. Não existe uma autoridade que você possa ter para escrever um livro e equiparar esse livro que você escreveu à autoridade da Bíblia. Não existe isso. Então, o que foi que eles receberam? Eles receberam inspiração. O que é inspiração? Quando Deus fala através do homem. Eles receberam revelação, quando Deus fala ao homem. E nós recebemos iluminação. Mas se eu falar que eu recebi uma revelação, está errado? Não. Desde que você entenda que você não tem um nível de revelação dos autores bíblicos. Ou seja, o que Paulo falou
É a boca de Deus falando, porque ele recebeu inspiração e revelação. Agora, eu pego um texto da palavra de Deus e eu começo a entendê-lo. O que eu estou recebendo? De certa forma, eu posso dizer revelação, mas a maneira correta seria iluminação. Mas se você falar revelação, tudo bem. Tem uma revelação aqui na Bíblia que eu li outro dia, tá ok. Mas você precisa entender essas coisas. Amém ou não amém? Bom, então eu preciso da graça. E para ativar a graça, eu preciso de uma chave. Essa chave que vai abrir a graça, que é o favor, a intervenção sobre o natural homem de Deus, chama-se fé. E aí, querido, o que é que acontece conosco? Nós temos uma dificuldade em entender o que é fé. Por quê, pastor? Então eu quero que você vá comigo em Hebreus, por favor. Vai um pouquinho para frente aí. Isso. No capítulo 10, no versículo 38. Hebreus capítulo 10, versículo 38. O texto diz assim, ó: mas o justo. Acharam aí? Guarda esse texto, leia, estude, medite. Mas o justo, algumas traduções dizem, o meu justo, ele viverá da fé. Mas o justo, o meu justo, vê se tem essa tradução para mim, Dani, por favor. Todavia, o meu justo viverá o quê? Fala aí, o justo viverá do quê? Ok. Então, aqui nós temos duas coisas importantes. Primeiro, o que é um justo? É uma pessoa que foi perdoada em Cristo. Deus olha para essa pessoa em Cristo. Ela foi perdoada. Ser justo ou justificação é um termo jurídico. Significa que você foi absolvido, perdoado do seu crime. Por quê? Porque alguém pagou para você. E no caso, quem foi? Quem foi, gente? Jesus. Então, você foi justificado. Deus olha para você em Cristo. Injusto, em Cristo, justo. Então diga, eu sou justo em Cristo. Fora dele você está perdido. Ok. Então, o justo, aquele que foi perdoado, ele tem um estilo de vida, uma maneira de viver. Qual é o estilo de vida que ele tem? O meu justo viverá. Vai, gente, me ajuda aí. Fala alto. Mais alto. De novo. Outra vez. Ótimo. Então, a forma de manifestar a graça é uma chave. Que chave é essa? A chave da fé. Então eu preciso de fé. Eu posso dizer para vocês, falar sobre a graça de Deus, que a graça de Deus isso, a graça de Deus isso. A Bíblia fala que a graça de Deus pode ser aumentada, multiplicada. Toda pessoa em Cristo, ela está cheia da graça, ela está perdoada, está lavada, está... Posso falar sobre um monte de coisa para você. Porém, a Bíblia diz que eu sou salvo pela graça através da fé.
A minha fé, ela ativa a graça de Deus. Então diz aqui o texto: o justo viverá da fé. Se ele recuar, se ele apostatar, abandonar, rejeitar a fé, a minha alma não tem prazer nele. Aí outro dia, acho que foi o William, alguém me perguntou sobre Deus tinha alma. Quem foi que perguntou? Foi você, William? O Alexander? É? A resposta está aí, ó. Tá bom? Você queria saber se Deus tem alma, a Bíblia diz que ele tem, que a alma dele perde o prazer e que aí, pronto. Então diga, Deus tem alma, o Espírito Santo tem alma, Jesus tem alma. Então são 3 corpos, 3 almas, 3 espíritos. Você entendeu? Quem entendeu? Eu não entendi isso até agora, mas tudo bem. É um mistério que eu vou descobrir lá no céu. Mas você já entendeu, parabéns para você. Você recebeu a iluminação. Mas enfim, vamos lá. Então, o que diz o texto? O texto diz que o justo vai viver da fé. Amém? Vai, gente? Ótimo. O que significa viver da fé? Significa que os resultados que eu adquiro na minha vida, na sua grande maioria, são resultados da minha fé. Houve uma geração, nos anos talvez 60, 70, começo de 80, em que Deus, ele operava milagres extraordinários. Nos anos 80, uma pastora coreana, ela viajou o mundo e as pessoas vomitavam carne podre nos seus cultos, colocavam câncer para fora. Homens de Deus que tinham uma vida de fé, que tinham uma unção de Deus, que conseguiam ativar a unção de Deus, conseguiam ativar o milagre de Deus, o agir sobrenatural de Deus. Pessoas que eram cegas, pessoas aleijadas. Houve uma geração assim. Com o passar dos anos, levantou-se uma nova geração. Na sua grande maioria, essa nova geração, dos anos 90 para cá, 2000, é uma geração que não está habituada, acostumada com o mover sobrenatural de Deus. Por quê? Porque escute isso, a sua fé é tão pequena, tão superficial, que não manifesta a ação e a atuação de Deus. Nos anos 60, eu lembro de uma história fantástica, nos Estados Unidos. Começou um incêndio, aqueles grandes incêndios, e alguém recebeu um telegrama, e diziam assim: vá até a igreja tal, e peça para o pastor orar, para que Deus mande chuva, senão vai morrer muita gente. E a pessoa que pegou aquele telegrama e tinha que levar até a igreja e pedir para o pastor orar com a sua congregação, ele lia aquilo e ria e zombava. E ele chegou na igreja, uma igreja pequena, e tinha um culto, ele ficou na porta. Um determinado momento, o pastor falou assim: meu querido, sente, fique à vontade e tal. Ele falou assim: quero falar com o senhor. O pastor falou: então vem aqui. Ele falou: mandaram esse recado para o senhor. Aí o pastor leu e falou assim: irmãos, estão pedindo para a gente orar aqui, está havendo um incêndio e tal. Ó, avisa que nós vamos orar,
e amanhã vai chover. Já que é isso que vocês querem, tá bom. O rapaz foi embora e foi rindo, da igreja até a casa dele. Chover. Não tem previsão de chuva, como é que vai chover? Aí beleza, foi para casa. Então, chegou em casa, contou para a mulher, mas riram. Falou assim, amor, não deixa a roupa no varal não, que amanhã vai chover. E todo mundo, e ria. No outro dia choveu. Sabe o que aquele cara fez? Se converteu a Jesus. Por causa de um milagre. O que trouxe essa intervenção sobrenatural de Deus? Esse favor de Deus, essa ação de Deus? A fé. E semana passada nós falamos, eu falei para vocês, que você não pode ter um nível de fé só para operar, mas você tem que ter um nível de fé para receber. Porque senão não vai funcionar. E a Bíblia diz para nós, ela diz assim, o meu justo viverá da fé. Diga comigo, se ele recuar, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Isso não significa você abandonar sua vida de fé, não somente isso. O que significa? Vamos supor que você quer algo de Deus, você quer passar no concurso, no vestibular, você quer entrar e trabalhar em uma empresa, onde você vai ganhar pelo menos 18 mil reais por mês. Porém, você começa a orar e você fala assim, Deus, eu quero um emprego assim, você começa a pedir a Deus, eu quero que o Senhor abra uma porta, e eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero ganhar um salário de 18 mil reais por mês. Vários fatores. Primeiro, você tem fé para isso? Segundo, você está preparado para esse mercado? Terceiro, você vai até o fim nesse alvo? Por quê? O que eu vejo as pessoas? Normalmente é assim. A moça tem 18 anos e ela faz a listinha dela. Qual que é a listinha? A listinha de casamento. Não é que ela vai convidar para o casamento, ok? São as características daquele vivente. Então ela põe lá, bom, tem que ser. Deixa eu ver como é que eu gosto. Tipo assim, pastor, o Thor. Com o passar dos anos, ela fala, senhor, se for Nelson Ned, tá bom demais. Parece bobagem isso, não. Conforme o tempo passa e ela não tem resultado, a lista vai ficando assim diferente. Meio pobre assim. Ele tinha que ter um Camaro. Agora, se ele tiver uma bicicleta, tá legal. Você está rindo, mas isso é verdade. Você pede um trabalho para Deus, para que Deus abra uma porta para você, mas o seu nível de fé alcança aquilo? O seu nível de fé consegue conquistar aquilo? O salário que você quer? A promoção que você quer? Não. Então você retrocedeu na fé. Então, se você não tem fé para aquilo, então não peça. A fé, ela pode crescer ou ela pode diminuir. O que acontece com algumas pessoas? Elas pedem algo para Deus e elas
desistem do seu alvo, do seu propósito, do seu objetivo. Se você pediu para o Senhor um carro, modelo tal, ano tal, não desista do seu pedido. Se você descobriu que você não tem fé suficiente para aquilo, não tem perseverança para aquilo, então você fala: Senhor, o Senhor me perdoa? Eu acho que eu não tenho fé para isso. Eu não consigo. Esse mês nós renovamos o nosso contrato aqui, de aluguel, para mais um ano. Eu cheguei para o proprietário e falei: seu fulano, eu queria que o senhor nos ajudasse nesse sentido, assim, assim, assim. O aluguel nós pagamos 11 mil, e se tiver um reajuste, vai para 12 mil reais. Aí ele falou: não vou reajustar não. Eu falei: mas eu sei disso, mas eu preciso que o senhor diminua esse aluguel. Aí um dia, conversando com uma pessoa, estava ali atrás, conhece o proprietário, ele até disse assim: pastor, fulano de tal, dono do imóvel aqui, eu conheço, ele não vai abaixar o aluguel não. Bom, isso é a opinião dele, que respeito, a pessoa, né, pode ter a opinião dela, respeito a opinião. Só que eu disse para o Senhor que precisava abaixar o aluguel aqui. Vocês acham que eu consegui, sim ou não? Por que você acha que eu consegui? Nós tivemos uma diminuição de R$1.000, então o nosso aluguel agora caiu para 10 mil. Ok? E renovamos por mais um ano. O senhor tem fé para pagar um aluguel de 10 mil? Tenho. Pagar todas as despesas da igreja? Tenho. Mas só que se você conversar com determinados pastores, eles vão dizer que o aluguel é muito alto, que a despesa é muito alta. E eles vão dizer para você que o nível de fé que eles têm não consegue alcançar isso. Qual que é o problema? Nenhum. Estou te dando um exemplo prático. Você recebe de acordo com a fé que você tem. Você opera de acordo com a fé que você tem. Existem pessoas que elas dizem assim: pastor, eu não tenho uma fé suficiente para ser curado, mas eu vou fazer cirurgia, eu vou orar, e eu confio que Deus também vai abençoar o médico que vai me operar, etc, etc, etc. Amém. Então, você tem um nível de fé, não há nenhum problema nisso. E a outra parte, a medicina, ajuda você. Qual o problema nisso? Nenhum. Aonde entra a questão? A questão é que, nesse tempo de vida cristã, eu preciso fazer com que a minha fé, ela cresça. Por quê? Porque haverá situações que a única solução será a fé e a graça. A graça é o favor de Deus, é o agir sobrenatural de Deus. Amém? Amém, gente? Haverá situações que a única forma será a sua fé. Eu vou te dar um exemplo. Eu morei em São Paulo, na capital, morei no interior, morei em vários lugares desse país. E nunca fui assaltado em São Paulo. Eu sempre passava pela Praça da Sé, pegava metrô, pegava ônibus para ir para Guarulhos, morei na Penha também. Sempre passava ali. Cansei de ver gente roubando relógio, carteira, trombadinha, a gente falava assim, né? Saindo correndo. Cansei de ver isso, mas nunca fui assaltado. Um dia eu fui assaltado aqui nessa cidade. 2 cidadãos me pararam, estava chegando em casa, entraram no carro, botaram uma arma na minha cabeça, entraram no banco de trás. Meu irmão, nesse momento, você está sozinho.
Se o vaso ali, o varão, o cidadão, treme um pouquinho, pode estourar os seus miolos. Aquele abraço, já era. O que eu quero dizer para você? Que haverá situações na sua vida que a única coisa que poderá te ajudar é a fé. Vou falar de novo, para você entender. Você já ouviu pessoa falar assim, minha vida estava tudo bem, então um dia eu vim para a igreja, recebi Jesus. Pastor, dentro de 3 meses, eu perdi o emprego, minha mulher ficou doente, meu filho foi atropelado, em 3 meses que eu estou na igreja, só aconteceu coisa ruim para você. Que bom! Por quê? Porque Deus sabia que isso ia acontecer, e Deus trouxe você para o Evangelho, para te gerar fé, para você vencer aquilo. Vou falar de novo. Deus sabia que de todas as formas isso iria acontecer. Aí Deus foi tão bom com você, que Deus fez assim, vou te levar ele para o Evangelho. Por quê? Porque ele vai passar um momento muito difícil. E a única forma dele vencer esse momento difícil, vai ser através da fé. O meu justo viverá, mas as pessoas não entendem isso. Elas falam assim, meu Deus, eu vim para a igreja, eu perdi tudo, até a vergonha. Eu perdi. Em 3 meses, pastor. Você já ouviu essa conversa na boca de alguém? Quem já ouviu isso? Levanta a mão para me ver quem já ouviu. Aí. Só que a pessoa não tem essa visão. Ele acha que ele entregou a vida a Jesus, e o diabo é tão forte, tão poderoso, que o diabo falou, você entregou a vida a Jesus, eu vou acabar contigo, veio cambada de demônio. Hello? Parece que Jesus, irmão, ficou com medo. Nossa, vamos correr, gente do céu, coisa da feia. Pelo contrário. Então Deus, que sabe todas as coisas, que conhece a sua vida, sabe o que vai acontecer com você amanhã, daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, Deus sabe todas as coisas. Deus foi tão gracioso, que lhe deu a oportunidade de receber a palavra, o Evangelho, e você receber fé. Porque a única forma, a única maneira de você vencer esse desafio é através da fé. Quantos estão me entendendo? Só que tem pessoas que não entendem isso. Isso é tão sério que ainda hoje, século 21, 2018, alguns dizem, não leia muito a Bíblia. Você pode ficar meio maluco, sabe? Não leia. Pelo contrário, a leitura e o estudo profundo da palavra vai gerar fé em você para que você possa vencer qualquer situação, qualquer adversidade. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque nós não prestamos atenção em algumas coisas que nós lemos. Quer ver um exemplo? Davi disse assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra, você sabe onde é o vale da sombra da morte? É um lugar no mundo espiritual. Vale da sombra da morte, a grosso modo, para você entender, é quando tudo que você toca, morre. Já aconteceu isso com você alguma vez na sua vida? Que as coisas começaram a dar tão errada, que se você espirrar, não vou dizer o que eu pensei, é coisa feia. Está repreendido, irmão. Essa malícia é do inimigo. Deixa para lá. Se você espirrar, você cai da bicicleta, pronto. Ou como dizia minha avó, se eu espirrar, eu descadero. Então, já aconteceu isso com você? Tudo que você faz ou tenta fazer, morre e não dá certo? É uma fase da sua vida que você fala, meu Deus do céu. E Davi disse assim, olha, ainda que eu ande pelo vale, andar significa período de tempo,
de vida. Você faz uma caminhada de 20 minutos, de 2 horas. Então, Davi diz assim: ainda que haja um tempo que eu caminho por esse vale, o vale da sombra da morte, e tudo que eu faça, tudo que eu toque, morra, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então, existem momentos na sua vida que tudo vai dar errado. Diga para quem, se você tem intimidade com a pessoa, assim, com bastante carinho, diga para ela, fica a dica aí. Eu já ouvi isso muitas vezes na minha vida. A pessoa, tudo que ela faz, ela fala: pastor, eu estou com medo de sair de casa. Olha, eu tô com medo. Olha, se um assaltante chegar para mim, é perigoso ele ter uma parada cardíaca e morrer, tão azarado que eu estou. Então, existem situações e circunstâncias na sua vida que tudo vai dar errado. Mas já dizia o profeta Nelson Ned: mas tudo passa, tudo passará. É Nelson Ned que cantava, né? Menos as palavras. Mas aquele pequenininho tinha uma grande voz, né? Você podia dizer assim, ai, ui, alguma coisa para ajudar a gente. Assim, pode ser, a minha é verdade. Pastor, eu não sei quem é, mas só para te dar uma força aí. Obrigado. Pois é. Então, isso vai passar? Vai. A minha pergunta é: como é que você vai sair do outro lado? Como é que você sai do outro lado? Alguém aqui já foi na corrida de São Silvestre, lá em São Paulo? Já foi correr? Alguém já foi? Alguém aqui já correu uma maratona assim de 2 horas? Tirando a Carlos, mais alguém? Alguém aqui já correu da polícia? Não levanta a mão, irmão. Deixa quieto. Há alguns anos atrás, a corrida de São Silvestre, a Rede Globo fazendo as entrevistas, aí acharam um senhor, ele era o último. Eu acho que ele tinha tido um derrame, alguma coisa, porque corria meio esquisito assim. E aí, a repórter, eu não sei se ela teve a intenção de fazer uma boa reportagem, ou se rir, zombar, né, expor o cidadão ao ridículo. Aí ela chegou perto dele, foi caminhando com ele, e ele, o último, falou assim: e o senhor? O senhor corre todos os anos? Todos os anos? Não, todos os anos não, eu corro todo dia. Todo dia eu corro. Mas o senhor é o último aqui? E daí, minha filha? Que importa é correr. Ela falou assim: mas o senhor não acha que o senhor está velho para participar da maratona? Velho? Velho é que está em casa sem fazer nada. Eu fiquei pensando, né? Irmão, eu tenho uma mente muito criativa, então cuidado com o que você me fala. Que eu fico imaginando as coisas. Eu fiquei pensando, como é que a gente vai chegar no céu? Tem gente assim que eu imagino, por exemplo, morreu Billy Graham, dos maiores evangelistas do mundo, depois do apóstolo Paulo. Isso é aceitável? Enfim. Aí as pessoas, né, pensando, né, Billy Graham, recebido no céu, os anjos tocarão trombeta,
Spurgeon vai recebê-lo, John Wesley, não sei mais quem, Joyce Meyer, não, Joyce ainda não foi, tá. Aí eu fiquei pensando, irmão, será que Billy Graham chegou no céu, feliz, peito estufado, animado, alegre, né, os anjos tocando? Será que foi assim? Não sei, só fico imaginando. Eu acho que alguns de nós vamos chegar no céu assim. Por quê? Irmão, imagina Paulo, o apóstolo. Ele falou assim que ele passou fome, frio, perseguição. Ele sofreu açoites. Eu penso que quando Paulo chegou no céu, Paulo Lemos, que estou falando isso. Ele deve ter chegado no céu, e quando o anjo recebeu ele na porta, ele falou, graças a Deus, aleluia. Eu acho que o anjo pegou ele, que nem, sabe o cidadão quando casa, e se a noiva fosse mais magrinha, que se for forte não dá. Ele pega ela e fala, né? Acho que o anjo pegou Paulo e falou assim, Paulo, agora vamos sarar suas feridas. Eu fico pensando, como é que você vai chegar no céu? Porque pelo que eu vejo de algumas pessoas, os dois extremos. Uma vez eu lembro que eu fui buscar uma cantora em Foz do Iguaçu, é muito famosa, eu não vou falar o nome, né, deixa para lá. Fui buscar ela, e tal, estou lá esperando, trazer para um evento aqui, da Ordem de Pastores. E aí, cumprimentei ela, o marido veio junto, e tal, tudo bem? E aí, irmão, tudo vitória? Vitória. A vitória. E a conversa é ela, tudo na vitória. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que um dia eu vou ter esse nível de fé? Porque existem pessoas que você conversa com eles estão sempre numa vitória, sabe? Acho que eles acordam de manhã, você já viu artista de filme? Dorme a noite toda, não sei o quê, acorda de manhã, irmão, maquiada, pintada, aquele cabelo poderoso assim, você fala, gente, eu que não tenho muito cabelo, eu queria acordar daquele jeito, você entendeu? A pessoa está sempre naquela vitória, e vitória, e vitória, e vitória, e tudo na vitória, e só vitória. Eu falei, fiquei pensando. Aí eu falei assim, aquela música que você gravou, Dani Berrios, canta ela em espanhol, eu achei que ficou tão bonita na voz dele. Nós entramos com um processo contra ele, pastor. Falei assim, mas por quê? Ele roubou minha música. Falei assim, sério, não pediu para gravar? Não, gravou. E aí nós entramos com o processo, mas nós descobrimos uma coisa. Eu falei, o que você descobriu? Que ele está quebrado. Falei, você perdoou ele? Perdoei nada, eu quero meu dinheiro da minha música. Eu falei assim, será que é dessa forma que a gente tem vitória? Sabendo que o outro está quebrado e aí a gente ainda quer arrancar o dinheiro dele? Você está entendendo o que eu estou falando? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Isso não é vida de fé, gente. Só não vou falar o nome, que se eu falar todo mundo conhece quem é. Eu fiquei na minha. Desconfie de determinadas pessoas que tudo na vida dela vai bem. Esses dias eu estava conversando com o Paulo Leiroz, e eu disse para ele, falei, Paulo, aconteceu algumas coisas boas assim, estou resolvendo alguns assuntos e tal, fui conversando com ele, tenho tido uns dias bons, alegria no meu coração. Aí eu falei assim, Paulo, estou preocupado. Eu falei para o Paulo, meu discipulador. Ele falou assim, por quê? Eu falei, porque as coisas estão dando certo demais.
Verdade. Está tudo se encaixando, cara. Aí o Paulo, eu pensei que ele ia falar, não, tudo bem. Ele falou assim, é verdade. Eu falei, sério? Ele falou, é. Ele falou assim, a gente fica preocupado, né? A gente trabalha com libertação, batalha espiritual, você fala assim, cara, quando tudo está tranquilo, o demônio está atrás da moita preparando alguma coisa. Mas assim, eu aprendi isso. Que vida de fé não é você arrancar do outro o que ele não tem. Vida de fé não é você só dizer que tem vitória, tem vitória, tem vitória, porque um dos homens que mais teve vida de fé depois de Jesus chama-se Paulo, e foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia. E ele chegou ao ponto de dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então eu queria dizer para você, que para que a graça de Deus seja ativada, você precisa entender o que é essa palavrinha, fé. A fé não é uma esperança que você tem. Fé e crer vêm da mesma raiz, porém são duas coisas diferentes. A fé, ela é gerada no seu coração através do entendimento, ou a palavra que eu uso, revelação, ou uma palavra melhor ainda, iluminação. É quando você entende algo na Bíblia que lhe pertence. Você descobre que aquilo pertence a você. Você descobre que você tem direito àquilo. E você começa a andar de acordo com aquela palavra. Aquela palavra, ela se torna o apoio para os seus pés. Aquela palavra, ela se torna o sustentáculo do seu espírito. É o que sustenta você. E quando você entende isso, quando aquilo penetra no seu íntimo, quando aquilo penetra no seu interior, você começa a pensar, você começa a olhar, você fala assim, poxa, isso me pertence. Porém, o que algumas pessoas chamam de fé, me perdoe, com muito carinho eu falo, amém? Eu chamo de idiotice. Por quê? Não, pastor, estou orando e Deus vai abrir uma porta para mim de um emprego, já determinei, eu vou ganhar 15 mil por mês. Não estuda, é preguiçoso, não tem vida com Deus, não entendeu os princípios, esquece. Existem níveis de fé e níveis de confiança de Deus para determinadas pessoas. E Deus, Ele pode fazer com que a sua fé cresça, mas isso depende de você. Vou falar outra vez. Deixa eu te contar algo que vai te ajudar. E aí eu encerro. O pastor que me colocou no ministério, hoje ele está, acho que em São Mateus, lá em São Paulo. Pastor Ailton. E eu lembro uma vez, ele tomou uma decisão na igreja, e essa decisão ia atrapalhar algumas coisas na minha vida, e de certa forma eu falo isso com muito respeito, porque eu amo muito, tenho muito carinho, muito respeito por ele, pastor Ailton. E ele tomou uma decisão em relação a um grupo de trabalho, o qual eu estava inserido nesse grupo de trabalho. Ele disse, agora vai ter que fazer assim, assim, assim. Eu não conseguiria cumprir aquilo. Era mais ou menos assim, como se nós tivéssemos que estar na igreja praticamente todos os dias, menos no sábado. E no sábado eu tinha que ir porque eu era líder de jovem. Então,
eu não ia conseguir estudar mais, fazer nada, enfim. Eu fiquei muito triste com aquilo, porque assim, eu aprendi que você tem que obedecer. E eu fui para casa, e hoje tem uma pastora, muito amiga, Maria Marta, e ela ligou e falou assim: Paulo, e agora? Eu falei assim: só tem uma coisa que a gente tem que fazer, que é orar e obedecer. Ok. Nós colocamos um propósito de orar para que Deus mudasse aquela situação. E nós oramos, gente. Não desrespeitamos o pastor, não desonramos, não causamos rebelião, não fomos conversar com ele, nós oramos. Em uma semana, estou te falando, em uma semana, ele mudou totalmente a decisão dele e trouxe outras coisas que nos beneficiou e nos ajudou. Uma semana. Uma semana. Às vezes as pessoas, elas dizem assim para mim: porque a minha liderança tomou determinada decisão e eu não aceitei e eu não concordei. O que o senhor acha, pastor? Isso é rebelião, você é macumbeiro, feiticeiro do demônio, vai para o inferno. Credo, pastor! Credo não. Porque você acha que Deus é irresponsável quando Ele unge alguém ministerialmente? Sim ou não? Não é não. E deixa eu falar uma coisa para você, que eu ministro isso para pastores, mas fica um segredinho para você. Você sabia que Deus pode matar um pastor mais rápido do que você imagina? É só tomar uma decisão na igreja totalmente contrária aos princípios da Bíblia, e você não fala nada para ninguém, você coloca os seus joelhos no chão para orar. Só que, me perdoe, ovelha já é ovelha, né? Por isso que eu quero que você seja um líder. Demorou, mas tudo bem. Deus mata. Mas sabe o que as pessoas fazem? Elas viram as costas e se rebelam. Então, é o nível de confiança que Deus não tem nas pessoas. Deus não tem problema em matar pastor. Pelo contrário, Deus tem prazer. Porque a Bíblia diz: preciosa é a vista do Senhor a morte do seu santo. Deus dá uma olhada e fala assim: você está perdendo o rumo, vou trazer você para cá. Deus só faz assim, já foi. Irmão, é tão simples. Mas as pessoas têm fé para isso? Não tem. Elas ficam aí fala. Enquanto você fala e reclama e murmura, Deus deixa ele sobreviver. Eu ensino congresso de pastores, quando tem, eu falo assim: irmãos, se as nossas ovelhas soubessem orar, a maioria de nós estavam todos mortos. Aí sempre tem um que fala: é verdade. Aí todo mundo, kkkk. É verdade. Por quê? Gente, tem tanto segredo na Bíblia. A Bíblia diz assim: darei a eles pastores segundo o meu coração. Se eu tenho um pastor que não é segundo o coração de Deus, eu sou ovelha, estou sentadinho aí. Falo: senhor, esse pastor não é segundo o teu coração? Não. Aí Deus dá uma olhada, fala: é verdade. Aí o outro ora também: Senhor, esse pastor não é segundo o teu coração? Não. É dois orando. Um, quando ora, põe para correr 1000. Dois, quando ora, não é aritmética, é geométrica, é 10.000. A coisa muda. Aí o outro ora: Senhor, mas as pessoas não têm esse nível de fé, nem esse nível de entendimento. Por que eu não tenho um problema de ensinar você a isso? Porque eu subo no altar tranquilo, em paz. Amém ou não amém?
Só que as pessoas não sabem fazer isso. Se elas soubessem, irmão, Deus ama. Deus ama as ovelhas. Quem vai receber o juízo mais duro de Jesus serão as lideranças. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Tem gente que lá no céu vai receber um anelzinho desse aqui, apostólico, que nem eu recebi, de presente. Ele que me deu. Mas aqui na terra ele foi líder de 10, 20, 50 mil pessoas. Lá no céu, o membro da igreja dele vai estar de coroa, cheio de anel, flutuando, parecendo um fantasma. E aí, pastor, que o senhor ganhou? Ele... Nossa, pastor, aconteceu. Pois é, não sei, mas Deus é justo. Você entendeu? Sim ou não? Que a pessoa colocou o joelho no chão, ela orou, ela buscou a Deus, ela sustentou a igreja, não reclamou, não murmurou, estava sempre nos cultos, servindo a Deus, aquela coisa toda. Ela aprendeu os princípios. Mas as pessoas, às vezes, o que elas fazem? Elas não têm uma vida de fé, têm uma vida de murmuração, uma vida de reclamação. Infelizmente. Se eu estou numa igreja e eu entendo pelo Espírito Santo que o meu pastor não é um pastor segundo o coração de Deus, Deus mata, tira, faz qualquer coisa, arrebata, fulmina, sabe? Faz que nem esses filmes de ficção científica, que vê um disco voador e fulmina o cara, vira cinza, faz qualquer coisa nesse sentido, abduz ele, faz qualquer coisa. Mas as pessoas sabem fazer isso? Não. O que elas fazem? Falam mal. Fecha sua Bíblia, por favor. Aprenda, guarde isso no seu coração. Aprenda que se você tiver uma vida de fé, de confiança em Deus, você colocar os seus joelhos, Deus é um Deus que responde oração, gente. Escute o que eu estou te falando. Queria que você se colocasse de pé, por favor. Estende suas mãos assim para frente. Glória a Deus. Diga assim: Senhor, a tua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, ela traz revelação, inspiração, iluminação. O conhecimento me ajuda a crescer. Eu quero ser bênção para o reino de Deus. Quero pedir a Ti, no nome de Jesus, que as Tuas mãos estejam estendidas e me abençoe. Renova a minha mente, as minhas emoções. Derrama, Senhor, da Tua graça. Multiplica a Tua graça, o Teu favor, a Tua ação sobrenatural sobre a minha vida, no nome de Jesus. Eu dou a Ti a honra, a glória, o louvor, toda a adoração. Tu és digno, Senhor. Agora eu quero que você peça para Deus, para Ele te ensinar, para Ele ministrar o seu coração, para Ele trazer revelação. Fala com Ele agora. Diga para Ele: Senhor, me ensina a Tua palavra, traz revelação, traz inspiração, traz entendimento. Eu preciso de Tua mão estendida, eu preciso de Ti agindo e atuando, no nome de Jesus. Eu preciso da Tua graça.
Eu preciso do teu amor. No nome precioso